Bom, hoje vamos conhecer quais foram as estratégias utilizadas de iluminação, óbvio, na casa da Anitta. Olá, Casa Vogue! Aqui é a Anitta e eu vou te mostrar a minha casa. A gente já consegue notar que é uma casa que teve um projeto luminotécnico bem complexo, né? Então, isso vai ser um ponto de partida interessante para as análises que a gente vai fazer a partir de agora. Olha como a iluminação natural é presente nela, né? Gente, estamos aqui na entrada da minha casa, bem-vindos. Por exemplo, no período do dia, tem cenas específicas de iluminação. A gente, quando faz um projeto luminotécnico, a gente já cria cenas de iluminação específicas para o período do dia também, quando é necessário, óbvio, né? Apartamentos, por exemplo, que ele tem acesso à iluminação desde as 10 da manhã até o período de um final de tarde ali, ou um pouco antes, né? Então, nesse tipo de caso, a gente tem que prever alguns pontos de iluminação para que interaja com a iluminação natural, né? Que o sol vai percorrendo um caminho específico, como a gente sabe, né? Durante o dia, dependendo do período do ano que estiver, ele vai percorrer esse presença dentro da tua casa de forma diferente. Então a gente tem que pensar nisso também. Se no período do dia vai ter a presença da iluminação natural ou não, ou a gente vai precisar de uma cena específica para o dia, né? E isso é bem importante da gente planejar. E aqui foi planejado pelo visto, né? Até porque aqui que estava ligado, né, nessa obra de arte, estava ligado à iluminação, agora não está mais. Esses balizadores aqui, que são da escada, eles são balizadores justamente para utilização noturna, né? Para um momento que tu não tem tanto acesso à iluminação, por exemplo, em algum período da noite que você possa levantar, uma situação hipotética, né? Então ele determina o caminho, você consegue dessa forma deixar com que tudo fique alinhado. Bom, essa entrada eu costumo dizer que eu me sinto numa galeria de arte, porque a ideia era ter esse espaço clean, esse espaço mais amplo. Escolhi o Estúdio Roca para fazer o planejamento da minha casa, mas eu... Muitos pontos aqui, né, de iluminação, que também, né, ele faz a iluminação da obra de arte, que ele tenta lavar essa parede, mas quando a gente põe iluminações pontuais, cria luz e sombra, né, por conta desse espaçamento entre elas, ainda mais se o ângulo da lâmpada for mais fechado, então gera uma sombra maior. Aqui a gente vai ver, acho que nas próximas cenas ela vai mostrar. Aqui a gente já consegue ter uma noção maior, né? A quantidade de luz que ele gera. Ele tem esse ângulo que ele percorre aqui também. E esse meio ele gera essa sombra. Quando gera essa sombra, ele interfere na arte. Então tem que ter muito cuidado com a utilização de luzes pontuais para que seja intencional a sombra e a luz, né? Aqui, por exemplo, não sei se foi intencional, mas ficou pontos de sombra que pode até mudar a percepção que a gente tem sobre a obra. Daqui a pouco, se a intenção mostrar a obra de arte inteira, seria interessante lavar essa parede com fita de LED. Então, perfil de LED aqui que percorra todo esse caminho, faça a iluminação geral em cima da obra, né? Para fazer acontecer tudo do jeitinho meu, mas com o toque e o bom gosto deles também. Esse quadro foi feito especialmente para mim, aqui para minha casa, já nos tamanhos aqui dessa parede. A ideia era... Na minha visão, né? Na minha visão mudou. Quando a luz está desligada, ela interfere, né? Interfere um pouco o jeito que a gente enxerga a obra. Mas isso vai muito mais da intenção do que qualquer outra coisa, né? Representar a favela, representar as minhas origens, representar de onde eu venho, as crianças, que é algo que eu acredito muito no futuro. Acho que esse é o futuro do mundo, são as crianças. Então ter isso na entrada da minha casa é muito emblemático para mim. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu olhei e que todo mundo olha, chega aqui em casa e fica maravilhado com esse quadro do Bruno. Aqui eu coloquei esse cristal imenso porque eu queria algo que energizasse a... Por exemplo, né? Aqui ele também utiliza uma luz pontual, né? Aqui eu já vejo diferente. Eu já vejo que o cristal, como ele tem essa característica específica, recebe a luz, ele espalha ele difunde a luz assim, ele já traz uma valorização do item da obra, ou do item em si que está sendo iluminado, né? Então, quando ele recebe a iluminação, ele brilha. Isso é o efeito mais interessante, vamos dizer assim, para esse tipo de obra.
esse tipo de objeto, né? Então ele valoriza a obra de arte. E daqui a pouco a gente utiliza de outra forma, poderia não valorizar tanto como foi agora. Agora foi muito bem utilizada, né? Casa. Também foi minha ideia colocar essa parte aqui com essas pedras na entrada e com esse cristal, porque eu queria trazer essa vibe de energização, que é um momento que eu estou muito na minha vida, de espiritualizar. Toda a casa também tem referências, não só da minha religião do candomblé, mas também de novas coisas que eu tenho seguido, do budismo, do hinduísmo. Então eu tenho um pouquinho de cada coisa que eu acredito. Esses jarros vieram de Trancoso e é bem legal também, tem muitas ideias legais e referências assim brasileiras. Eu queria que fosse uma casa com muita brasilidade, então o Estúdio Roca trouxe isso. Eles são 2 irmãos incríveis e eles trouxeram essas ideias super originais para cá. Então, o mais impressionante para mim dessa casa foi a forma como a gente fez ela. Quando eu peguei essa casa, ela não estava nem um pouco assim. Só sobrou as paredes, né, pra gente começar a obra. E eu só fiz 3 visitas na casa durante todo o processo. Ela ficou... Olha como a iluminação natural ela impacta, né, no ambiente interno. Então, quando a gente utiliza bem a iluminação natural em conjunto com o luminotécnico, né, projeto luminotécnico bem feito, a gente complementa e isso fica um projeto completo, né? A gente consegue mesclar essas 2 iluminações. A gente vai ver... Pronto, em 6 meses. Nessa cozinha, por exemplo, a gente nota a presença da iluminação natural como um todo, né? Porque ela utiliza essas cortinas que são difusoras, né? A iluminação, ao invés de entrar no hotspot, que é um ponto quente, vamos dizer assim, um ponto de iluminação específico, não, a luz bate nessa cortina e se espalha, né? E difunde a luz. Então a gente tem a presença de um item de design de interiores, né? Um item de decoração, mas que ele serve como uma questão de iluminação também, né? A gente tem que andar com as coisas alinhadas, dar a complexidade necessária. Ver que tem uma fita de LED aqui, um perfil de LED, né? Aqui provavelmente deva ter, até pela questão do uso, né? Mas mesmo assim, olha como de dia fica iluminado. E não necessita, por exemplo, uma intervenção do luminotécnico. Daqui a pouco, por um período do dia específico, necessite. Aí a gente cria uma cena específica para esse período, dependendo do uso em si, né? Eu não uso nesse período do dia de jeito nenhum. Não necessita dessa cena, né? Mas quando há o uso ou a possibilidade do uso, a gente cria esse tipo de cena. Eu sou assim, né? Eu tenho pressa de tudo, sou muito controladora. Então os meninos do Estúdio Roca tiveram muita paciência de lidar com isso meu, né? Eu baixei um aplicativo de arquitetura, aprendi a mexer para montar uma casa para eles no aplicativo e falar, eu quero a casa assim. E só deles terem a paciência de lidar com isso para mim já foi incrível. E várias ideias que eu ia colocando no meio também. E a gente não teve nenhuma reunião. Aqui a gente nota a presença do perfil, né? Perfil de LED. É importantíssimo essa iluminação, até para quem vai utilizar a pia, né? Para que possa enxergar o que está fazendo em si, né? Quando a gente não tem essa iluminação na pia e tem um fechamento superior aqui, a iluminação provavelmente vai vir das costas e a gente vai gerar sombra no que a gente está fazendo. Então é bem complicado essa questão. Então sempre é importante iluminar as áreas de interesse, as áreas onde a gente utiliza, né? A reunião foi tudo feito por WhatsApp, áudio, foto, vídeo, e para mim só o fato deles conseguirem transformar tudo isso nessa casa incrível dentro da minha falta de tempo foi excepcional. Aqui a gente tem a mesa de jantar, que tinha que ser imensa, a gente acabou tendo que mandar fazer um tamanho especial. Olha que interessante aqui, né? Aqui provavelmente todas as luzes estão acesas. Aqui tem 2 pontos de luz para iluminação técnica, então ela ilumina de forma direta a mesa, né? Então isso aqui é para quando tiver um jantar, algo específico. Uma iluminação geral, provavelmente vai ter alguns pontos mais para esse lado, né, dessa parede. Mas igual, essa iluminação geral, ela lava essa parede aqui, iluminando o ambiente inteiro. E a gente tem um item decorativo, um lustre, que faz uma iluminação mais cênica, assim, né?
Então, provavelmente, quando o ambiente necessita de um ar mais íntimo, uma questão mais intimista, assim, né? Ela pode apagar todos e deixar só essa luz cênica aqui, esse lustre, né? E vai conseguir atender a demanda de luz que ela precisa, né? Da mesa, porque a mesa tinha que... Ó, por exemplo, se é noite, essa luz aqui consegue iluminar e dar ênfase para a obra ou para os itens que estão em cima da mesa, né? Mas ainda assim ela ilumina o suficiente para tu conseguir enxergar a outra pessoa que está na tua frente, né? Aquela iluminação mais aconchegante, vamos dizer assim, que provavelmente é uma lâmpada de 2200, 2400K Kelvin, né? Que é a temperatura de cor dela. Então ela é uma luz bem amarelada e dá esse aconchego, esse ambiente mais intimista, assim, né? Aqui a gente tem outros pontos de iluminação. Aqui é mais pontual, aqui é interessante, pode ser utilizado isso com certeza. E aqui uma fita de LED lavando essa parede, é muito legal. Ser muito grande, né? Porque eu tenho uma família muito grande, então a gente tinha que sentar aqui todo mundo junto para nossa ceia de Natal, para as nossas celebrações. E a ideia desse lustre foi de ter uma referência e homenagem ao Mulu, que é um orixá da cura. Isso é importante também, né? A gente colocar a nossa identidade dentro da casa para que a gente se sinta confortável e que a gente pertença a ela, né? Daqui a pouco, eu como um design Luminotech, eu indicaria para ela um lustre que tivesse um pouco mais de permeabilidade, que vazasse um pouco mais de luz, né? Um pouquinho mais. Mas não, ela indicou e deu o caminho que ela queria, esse significado pro lustre, né? Então isso é importante, dar a identidade para nossa casa. A gente transparecer o que nós somos, né? E ele cumpre a função, ainda assim tem todo esse ar que ela quer trazer, esse ar místico, e que ficou muito bonito, é um lustre muito bonito, né? Cura das doenças, ele utiliza ali a pipoca, né? A ideia era trazer essa energia, essa vibe, como se ele estivesse realmente abençoando, curando nossos alimentos na hora que a gente vai comer. Essa é a sala de estar. Aqui a gente tem essa área com essa poltrona para ler um livro, sentar, relaxar. Aqui a gente tem essas peças de arte que eu amo. Gente, esse pescador, eu fiquei doida quando eu vi, a coisa mais linda. Esse quadro também que eu amo demais. E essa escultura aqui que parece que é parte do quadro, né? Uma coisa meio... Mas não é, foi uma coincidência mesmo que eu amei. Aqui a gente tem um lavabo, porque, assim... negócio de a casa imensa e um banheiro me deixa louca. A casa tem que ter... É um banheiro para receber um pessoal, né? Tamanha quantidade de espaços, né? vários banheiros, gente. Ó, mas aqui está sendo utilizado corretamente a questão da iluminação, né? A luz sempre de frente para o rosto, né? Por exemplo, aqui no meu ambiente, eu tenho alguns pontos de iluminação, né? Mas esse, que é o que faz meu rosto ficar nítido, tá vindo de lá. Eu não consigo colocar ele na minha frente, mas ainda assim ele gera um efeito interessante. Essa sombra que gera no meu rosto aqui, ó, ela é proposital, né? Para dar profundidade, tá um pouco mais amarelada porque tem uma luz amarela vindo de lá, e aqui uma luz ainda amarelada, só que para gerar essa nitidez no meu rosto, né? Então vamos usar isso como exemplo, essa luz aqui. Do eu e as sombras que geram são naturais. Nariz, máximo essas marcações que o rosto tem. Eu viro, por exemplo, e tem só uma iluminação no banheiro, principalmente de um lado só, tem uma dificuldade, né? Como é que tu vai se maquiar no banheiro que você se maqueia? Esse, por exemplo, não é o caso, mas mesmo assim ele tem a iluminação correta. No banheiro que você vai se maquiar, como tu vai ter clareza do que tu tá maquiando se um lado do rosto tá claro e o outro tá escuro, né? É complicado. Então, no banheiro, nos lavabos, no banheiro, sempre que tiver um espelho, você faz essa iluminação diferente. Diferente pro rosto, diferente pro corpo, diferente pro que você for analisar, né? Quando você utiliza a iluminação de cima, que é o mais comum, vamos dizer assim, que a maioria das casas brasileiras tem, essa iluminação de cima, ela gera uma sombra maléfica, vamos dizer assim. Quando a gente ilumina de cima para baixo, gera pontos de sombra, tanto embaixo da sobrancelha, quanto das bochechas aqui, né?
ele gera alguns pontos de sombra. Você se maquiar num lugar desse, provavelmente vai gerar um efeito indesejado, né? Vamos dizer assim. A casa tem que ter a quantidade de banheiro, a quantidade de pessoas que a casa recebe. Então eu já fiz outro banheiro aqui, era uma adega, como eu não... Utilize esse mesmo conceito, né? Tu vê que de forma diferente, né? Mas o conceito é o mesmo. Bebo vinho, não tô ligando pra quem bebe. E aí derrubei a adega, fiz um lavabo. Aqui são os quadros do meu videoclipe de Aceita, né? Que mais uma vez representando minha religião, representando o candomblé. Então, vários dos quadros aqui das obras são pensando nisso. Daí aqui nessa parte a gente tem esses vasos que vêm lá de Trancoso. Essa iluminação, por exemplo, essa fita de LED ali, ó, provavelmente não é para uso durante o dia, né? Ligaram, acenderam a luz aqui, mas provavelmente é uma cena que eles comporam pra noite, né? Mas muito, muito interessante, tranquilo. Pode até iluminar a arte daqui a pouco à noite, né? Pode trazer um efeito que a gente não consegue ver agora, mas agora acesa, nesse momento, ela tá meio desconexa, assim, né? Trancoso, lá da Bahia, e... Aqui tem um abajur também, né? Um abajur bem conceitual, vamos dizer assim, mas que funciona também para o ambiente de TV, que tu quer iluminar uma luz baixa, algum reflexo na TV, né? Tem que cuidar muito isso também. Eu amei esse quadro. Temos aqui meu orixá representando. Temos vários espalhados pela casa. É Buda. Na casa você olha, tem um Ganesha, tem um Buda. Daqui a pouco tem um orixá. Daqui a pouco tem um São Gabriel. Daqui a pouco tem um São Miguel Arcanjo. Daqui a pouco... Eu vou misturando, gente. Aqui são todas as crenças, tá? Aqui a gente vai acreditando em tudo. E aqui a sala de estar aqui de baixo, né? Que tinha que ter uma televisão. Na minha concepção, brasileiro gosta de televisão. Minha família, pelo menos. Ó, tá aceso agora o abajur, né? Ele também provavelmente não é pra esse período do dia. Mas eu acho que é mais pra mostrar o que a casa tem em si, né? Adoro a televisão, a gente tem que estar sempre assistindo alguma coisa, colocando aí, até porque eu trabalho. Ó, aqui a gente pode ver que tem alguns balizadores na parede, né? Eu sei que é uma coisa que daqui a pouco até na qualidade do vídeo que você está assistindo você não note, mas aqui tem alguns pontinhos. Esses pontinhos são balizadores. Exatamente o mesmo conceito utilizado na escada em espiral lá, né? Aquele lá percorreu a escada inteira e esses são pontinhos iluminados, né? Justamente por esse período onde tu não quer, por exemplo, ter que acender tudo, o pessoal assistindo filme, né? As luzes ficam mais apagadas para que tu consiga assistir o filme com clareza, né? E fica mais aconchegante e tudo mais. Alguém que tá passando lá pelo fundo, por exemplo, vai atrapalhar e acender uma luz que gere algum desconforto para assistir, então deixa esses pontinhos de iluminação que servem exatamente para isso. Trabalho com isso, né? E aqui a gente tem... Agora tá aceso lá no Ai, fundo, gente, essas obras incríveis dessas mulheres maravilhosas que me presentearam. Cada uma é uma casinha, ó. E elas me presentearam com esses quadros. Eu amei. Depois que a gente postou, teve matérias delas, assim, no Brasil inteiro, na imprensa. Foi muito legal, porque o trabalho delas é incrível. São mulheres muito guerreiras que fazem essas obras, essas esculturas. Eu achei bem lindo. Aí aqui... A gente fez essa abertura aqui, esse ali, círculo, fica mais claro, porque né? eu gosto que a energia circule pela casa. Então a gente quis fazer algo que eu gosto que as coisas conectem. Uma casa muito grande, às vezes, as pessoas nem se cruzam. E eu não queria isso na minha casa. Eu queria que fosse uma casa que todo mundo se visse, todo mundo se escutasse, todo mundo se conectasse. Então a gente já fez esse círculo para dar essa conexão dos ambientes. Aqui parece um casulo, né? Então tem essa iluminação mais baixa, fitas de LED aqui lavando a parede, né? Força, uma potência mais baixa, bem mais baixa que utilizada em outros lugares, mas mesmo assim ela dá a quantidade de luz necessária. Não é um balizador essa iluminação, ele é mais, eu acho que uma iluminação geral, né? Aqui também tem 2 pontos de luz focal, provavelmente para iluminar essa área. E aqui também tem esse abajur, que é interessante, bem estético, né? Mas ainda assim funciona como um ponto de luz para a hora de dormir, né? Esse aqui é o meu quarto, o meu cantinho. Esse quarto eu queria muito que fosse... Ó, um abajur bem bonito de pedra que compõe o mesmo estilo do outro, né? Então eles conversam, é interessante. É legal como isso exemplifica que a gente não precisa estar também... Sempre cause uma obra, por exemplo, né? A gente consegue utilizar itens plug and play, que é
basicamente ligar na tomada e utilizar e acender. A gente consegue compor o ambiente de uma forma mais agradável, sem precisar ter uma grande intervenção na residência, né? Então isso é bem interessante. Um quarto que me trouxesse uma sensação de acolhimento, que fosse um quarto zen. Então quando eu tô aqui dentro, eu me sinto assim numa caixa de Aos 2 pontos proteção de luz ali, né? É esse efeito do banheiro que a gente não quer causar nos usuários, né? Tá vendo que ele ilumina a cabeça, a parte superior, e embaixo ele gera uma sombra, né? Exatamente isso que a gente não quer causar nas pessoas. E é isso que causa, geralmente, né? Quando a gente tem essa iluminação de cima. Aqui ainda posso tampar aqui, me sentir ainda mais abraçada, essa era a sensação que eu queria. E meus arquitetos novamente pacientes, eu desenhei. A iluminação natural presente, provavelmente para utilizá-la vai precisar de uma luz durante o dia, né? Aí a gente cria as cenas específicas pro dia. Na verdade, esse quarto, né? Então eu Exatamente. mandei pra eles. Eu queria que a cama fosse no chão, na altura do chão. Então a gente fez esses degraus aqui pra separar o momento, como se tudo isso... Bom, eu acho que a gente já chegou num resultado bem bacana, tá? Acho que a gente conseguiu pontuar e pincelar alguns conceitos importantes na iluminação, da interferência da iluminação natural com artificial. Ela acho que foi bem tratada e a gente conseguiu achar alguns conceitos interessantes e até algumas ideias. Então tá, eu agradeço a todos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueça de curtir, dar o like aí, né? Se inscrever, compartilhar para os amigos, compartilhar para as pessoas que precisam conhecer esse conteúdo. Não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais, estão todas no meu canal do YouTube, tem o acesso para elas. E até o próximo vídeo. Valeu!